Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance dos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento sobre algo crucial para a sua jornada. É fundamental que você visualize os aspectos atinentes aos fundamentos para um aumento de produtividade. Mas antes de adentrarmos a temática do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan Vinícius, ativa as notificações e deixa efetivamente as 5 estrelas. Assim você estará evidenciando impactado na sua jornada estudantil, o quanto de fato os aprendizados técnicos têm te levado a um outro patamar. Mas não deixa para fazer isso depois. Dois pontos importantes, tanto a parte do seguir o podcast, quanto a parte dos comentários, ou seja, ao longo do episódio eu vou te falar sobre frases que vão me marcar. Não precisa você esperar uma frase que lhe marque, não. O que for efetivamente marcando você, você já vai escrevendo aí nos comentários, tá certo? Porque pode ter mais de uma frase, certamente haverá, que gere impacto em você. Mas não deixe para fazer isso depois, porque você deixa para fazer depois e acaba não fazendo. Isso é procrastinação. Então, da mesma forma que a gente faz uma coisa, a gente faz as outras. Então, se você procrastina nesse pequeno ato, a tendência é que você procrastine no momento de resolver uma questão, de fazer a revisão, de iniciar os estudos, de iniciar o trabalho, de cumprir o prazo daquele relatório. Então, lembra disso. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. O episódio de hoje, ele tem como base um princípio do estoicismo, que é uma filosofia antes de Cristo, mas que se aplica exatamente aos nossos dias atuais, se aplica diretamente ao nosso mundo contemporâneo. E é exatamente assim: se algo é possível para outra pessoa, ou se algo é possível para qualquer outra pessoa, também é possível para você. Bota isso na sua cabeça. Se algo é possível para uma pessoa ou para outras pessoas, também é possível para você. E aí vem a primeira pergunta: você já viu pessoas aprovadas em concursos públicos? Certamente sim. No meu Instagram, quase que semanalmente, eu posto um episódio, não, um novo ou uma nova aprovada. Um novo aprovado ou uma nova aprovada. São várias histórias que apenas confirmam que passar em concursos públicos depende de você ter um processo definido, uma metodologia definida. Inclusive, ontem, nós trouxemos na aula de número 1 do minicurso, e nesta aula da segunda-feira, a gente trouxe a história da Ana Lúcia. Como eu lembro da Ana Lúcia ao longo da trajetória, como ela falou, o tempo dela, a jornada dela, já conta mais de 10 anos de preparação. Só que lógico que nesse período de 10 anos, eu me lembro que ela fez o concurso da Assembleia Legislativa, foi em 2014 com a gente, ela parou por muito tempo. E ela relatou exatamente isso ontem, que talvez se ela não tivesse parado, com certeza esta vitória que ela obteve, ela já teria ocorrido muito antes. E ela se deu a oportunidade de retornar, ela retornou lá para o presencial em 2020, que foi quando a gente retornou pós-pandemia, lá em novembro de 2020. E logo após, ela começou a enxergar exatamente o seguinte: ela começou a colocar em prática uma filosofia que eu falo muito,
É uma frase, em verdade, atribuída ao Einstein, que assim aduz: loucura é querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Gente, eu fico impressionado como estudantes dizem que não estão satisfeitos com seus resultados, mas continuam fazendo as mesmas coisas, continuam estudando a mesma quantidade de horas, continua sem ter um planejamento definido de estudos, ou se tem um planejamento, continua sem cumprir esse planejamento. Como é que você vai mudar os seus resultados fazendo as mesmas coisas? Principalmente tendo hábitos que não lhe levam ao resultado que você quer. Então, a Ana, ela me procurou, na verdade, ela participou de um evento como esse, né? A linha do minicurso, por exemplo. Na época, nós não tínhamos o podcast. E ela exatamente disse o seguinte: professor, eu preciso aprender a me organizar. Professor, eu sento para estudar, mas eu estudo de forma aleatória. Eu hoje estudo uma matéria, daqui a pouco eu já estou estudando a outra. Ou se é uma matéria que eu gosto muito, às vezes eu passo o tempo inteiro, eu não tenho uma metodologia. O que é método? Meta é diferente de método. Método é o que a meta é o que eu quero. Eu quero aprovação no concurso. Ok, e como é que faz para chegar lá? Então, meta é uma coisa, método é outra. Por que tem pessoas que no início do ano dizem assim, ó, eu vou perder 10 quilos. No final do ano eu vou ter 10 quilos a menos. Outra pessoa diz a mesma coisa, uma consegue, outra não. Por quê? Porque as duas tinham a mesma meta, mas uma teve método e outra não teve. Porque o método é como fazer para chegar lá. O método é passo a passo. Então, o método AV 4.4, que é o método desenvolvido pelo professor Alan Vinícius, tem um passo a passo. E um dos pilares é o pilar da inteligência emocional, que a gente trata muito no podcast, todo santo dia. E quando a gente fala dessa linha, a Ana, ela trouxe esse ponto. O fator que mais afetava ela era a questão emocional. Então, muita gente negligencia o fator emocional e, por isso, não consegue enxergar por que não evolui. Certa vez eu ouvi de uma mentorada dizendo assim, uma pessoa dizendo assim, na verdade, uma estudante, dizendo assim, não acredito em nada disso aí, não. É sentar, e para mim é sentar o bumbum na cadeira, é verdade, ela usou outra expressão, né? Uma expressão mais que a gente utiliza, né? Um pouco, peço desculpas aí, mas uma expressão, senta a bunda na cadeira e estuda. Foi a frase dela, basta isso. Só que ao longo desses 17 anos, lidando com estudantes voltados para concurso, porque antes eu já lidava com aprovação, mas lidava com pré-vestibular, então mais com adolescentes. Qual é a linha? O que é fundamental você enxergar? Que então, tem pessoas que são extraordinárias do ponto de vista de capacidade de raciocínio, de capacidade de intelectual, de capacidade de entendimento dos conteúdos, mas essas pessoas não necessariamente serão as que são aprovadas. Estudar para concursos públicos exige inteligência, mas inteligência metodológica. Você precisa entender que ter a mentalidade concurseira é fundamental. Então, neste depoimento da Ana, que foi feita ontem, essa entrevista foi maravilhosa. Se você, de repente, não conseguiu ouvir, solicite para mim no WhatsApp a reprise. Fala, professor, me manda a reprise, que eu quero ver exatamente essa história da Ana. Maravilhosa, tá? A gente não divulgou, isso foi apenas para quem fez parte do minicurso. Então, se você estiver aqui e é especial, então, porque você está aqui no podcast, você vai me pedir, professor, me manda o link, porque aí eu vou mandar um link específico para você assistir a essa reprise. Foi maravilhoso. E um dos pontos que ela relatou é exatamente isso. Ela é minha mentorada, então, em diversos momentos que ela estava com o grau, vamos dizer assim, do ponto de vista emocional baixo, ela precisou de uma orientação mais específica. E exatamente é isso que eu tenho para lhe dizer agora. Como é que você se considera nessa jornada? Você considera que na sua vida tudo é mais difícil? Ah, professor, comigo é tudo mais difícil. Professor, para mim, conseguir qualquer coisa na vida é uma dificuldade enorme, bacana. E isso só lhe torna mais forte. Isso só lhe torna mais robusto, mais robusta.
Agora, quando você traz essa fala, você precisa ter cuidado para que esta frase ela não contamine toda a sua jornada e você não consiga progredir por um bloqueio que você mesmo criou ou que você mesma criou na sua mente. E aí, quando eu digo isso, talvez você costume usar uma segunda frase. Ah, professor, se você soubesse da minha rotina, eu queria que você vivesse um dia como o meu. Eu ouço algumas pessoas trazerem isso. E quando a pessoa me traz esta frase, internamente eu digo, ela precisa aprender a ressignificar o que é o processo. Porque em muitos casos a gente só olha, e isso é importante eu trazer, porque a Ana trouxe isso ontem, ela mostrava para mim o resultado dela, do concurso X, e ela vinha extremamente frustrada, dizendo, professor, mais uma vez eu não consegui, professor, não vai dar. E eu dizia, Ana, mas note aqui, nessa disciplina, você, nos últimos concursos, tinha tido 60%, agora você está com 80%, agora você está com 85%. Então, só que ela não conseguia ver isso, porque para ela só valia o resultado chamado aprovação. Se não fosse aprovação, não estava valendo, porque é difícil explicar isso para a mente, mas é possível se alguém já conseguiu. O que foi que eu disse para você? Se algo é possível para outra pessoa, também é possível para você. Só que isso exige uma mudança de hábito, claro. Isso não acontece de uma hora para outra, isso precisa ser construído. É uma construção, é um passo a passo. E é o que você está fazendo todo santo dia, por exemplo, quando você ouve o podcast. Já reparou que quando você ouve o podcast, a sua motivação é uma, e quando você não ouve, a sua motivação é outra? Escreve para mim aqui, escreve para mim no WhatsApp. Quando você não ouve o podcast, como é que você se sente? E quando você ouve, como é que você se sente também? Diz para mim. Então, é exatamente o seguinte: você vai dizer assim, ó, ah, se você soubesse da minha rotina, professor, não. Ah, um minuto. A linha é exatamente diferente. É exatamente conhecendo a sua rotina e você sendo aprovado, você sendo aprovado, ou quando você for aprovado ou aprovado, eu vou ter ainda mais orgulho de você. Porque mesmo com todas as adversidades, você conseguiu. Mesmo com todas as adversidades, você progrediu. Mesmo com todas as adversidades, você foi, você agiu. Então entenda, não é sobre ir bem ou ir mal, é sobre agir. Haja com adversidades ou sem adversidades, de uma forma mais tranquila ou de uma forma mais conturbada, com apoio ou sem apoio. Agir é fundamental. O meu grande papel como mentor é colocar você sempre na pista. E na pista é no campo de batalha. Siga estudando, não pare, independente do resultado que você está vendo agora. Porque é como você está em uma estrada extremamente escura e você tem apenas o seu farol. Quando a gente pensa nos faróis, o farol ele vai iluminar até determinada distância. E talvez agora você só veja essa primeira distância. Você ainda não está enxergando o que vai acontecer com você lá na frente. Agora, se prenda a olhar aqueles 20 metros, 30 metros que estão à sua frente. E acredite, isso é ter fé. É a convicção na coisa certa. É exatamente o contrário do medo, que é a convicção na coisa errada. O medo ele tem um papel bom, que é o medo. O medo ele tem um papel de lhe livrar de situações que possam lhe prejudicar e que você esteja sendo muito afoito ou afoito. É o caso, por exemplo, quando você tem os boletos para pagar, você tem uma família para cuidar e simplesmente você não pede demissão. Porque, de repente, pedir demissão pode ser uma coisa muito boa, como pode ser uma coisa muito ruim.
Depende do seu planejamento. Depende de como você planejou isso. Se você planejou e está bacana, você consegue se manter, sua cabeça vai estar no lugar, peça a demissão. Mas a pergunta é, como é que você vai pagar suas contas? Ah, professor, e é possível passar no concurso estudando e trabalhando? Com certeza, porque são mais de 5.000 alunos aprovados entre os meus treinamentos individuais, através do método AV4.4 e a história do Acerte, o qual sou fundador e o qual dirijo pedagogicamente há 16 anos. E a linha é, até quando você vai se contentar em apenas justificar os insucessos? Tem pessoas que se nutrem de justificativas para o insucesso. A banca não presta, o professor não deu todo o conteúdo, o livro não estava tão bom, o livro estava desatualizado, a apostila estava pequena, o assunto estava pouco profundo. E qual foi a sua parte? E qual foi a sua parte? A gente está falando aqui de autorresponsabilidade, a aprovação é sua. Então a responsabilidade também é sua. Todos os outros fatores são grandes ferramentas para fazer com que você produza. Você é a protagonista da sua própria história. Você é o protagonista da sua própria história. Não abra mão de ser o protagonista da sua história. Eu quero comemorar com você essa aprovação. Mas depende de você. Você precisa querer, mas é querer de verdade. É como um mentorado meu disse, hoje aprovado na Polícia Civil, hoje faz parte do grupo de operações especiais da Polícia Civil e já está buscando outro concurso para a Polícia Federal, voltou para a mentoria para fazer a Polícia Federal. Tem que ter querência, tem que querer, mas querer de verdade. É querer com sangue no olho, é querer mais do que todo mundo, é querer mais do que o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, o seu amigo, sua amiga. Você tem que ser a pessoa que mais quer essa vida para você. Porque é a sua vida, afinal de contas. Então, seja forte, seja resiliente. A gente consegue enxergar além do farol, além daqueles 20 metros que você está enxergando. E tenha certeza que assim como eu contei a história da Ana, junto com ela, eu vou contar a sua história também. Nesse momento, esse episódio é para lhe inspirar, para você dizer assim, um dia vai ser eu. Vai ser eu. Ele vai contar a minha história, ele vai me entrevistar. É sobre isso, todo santo dia. Então, se eu acordo todo santo dia e olho, hoje eu vou fazer um podcast para que você, de fato, internalize essa energia, deixe essa energia de motivação entrar pelos seus braços, pelas suas pernas, pelo seu corpo, para transformar o seu dia, para transformar a sua jornada. Porque assim você produzirá os resultados que você merece. Exatamente isso. Esse tipo de conteúdo ele não pode permanecer apenas com você. Clica no botão de compartilhar e encaminha para aquela pessoa que precisa ouvir essas palavras. Certamente você lembrou de alguém, caminha para essa pessoa. E diz para ela por que é importante dela ouvir essas palavras. Faça a diferença na vida das outras pessoas. Essa pessoa ela vai chegar aqui, vai ouvir que você só podia encaminhar para uma pessoa e você encaminhou para ela. Essa pessoa vai estar extremamente lisonjeada. E você que recebeu essa mensagem, pare, volte lá e agradeça. Agradeça quem encaminhou e encaminhe para a próxima pessoa que você pensou. Isso vai transformar a sua jornada. Siga o podcast para que as outras vezes você não dependa da sorte de alguém lhe encaminhar. Siga todo santo dia de segunda a sexta. Vai ter um episódio novo. Venha, ouça, siga. E talvez você esteja querendo mudar de vida. Talvez você entenda que estabilidade profissional, estabilidade financeira é algo que vai transformar a sua realidade e da sua família. E para isso a aprovação ela é tão importante, só que talvez você quer essa aprovação, mas não sabe como fazer. Não consegue sair do lugar. Se esse é o seu caso, na descrição deste episódio consta o meu WhatsApp, 719-9381-1035, assim como o meu Instagram, é o @prof.alanvinicius. Vai lá, segue o Instagram e manda um direct dizendo, professor, preciso de ajuda, preciso de uma análise de perfil estudantil. Combinado? Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 222. Valeu, grande abraço!